Convido a igreja a abrir a palavra de Deus e nós vamos fazer a leitura do texto antes da oração. O texto que nós iremos ler está em Tiago, capítulo 5, o verso de número 16b, a segunda parte do verso 16 até o verso de número 18. Tiago 5, 16b a 18. O tema da mensagem é a súplica do justo. A súplica do justo. É um texto que nós usamos bastante, na oração dos enfermos. Tiago 5, 16b a 18. Na revista atualizada, nós vamos começar a leitura ali no muito pode, tá? Então vamos lá. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Elias era homem semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos, e orou com instância para que não chovesse sobre a terra. E por 3 anos e 6 meses não choveu. E orou de novo, e o céu deu chuva, e a terra fez germinar seus frutos. Amém. Até aí, feche seus olhos. Senhor Jesus Cristo, somos gratos a Ti pela Tua palavra e pelo poder que ela tem em nos transformar, Senhor. Sabemos o quão preciosa ela é. E sabemos que ela tem o caminho da vida. Obrigado, meu Deus, porque nós estamos neste lugar, neste momento. Eu tenho plena convicção de que o Senhor irá falar aos nossos corações, meu Deus. Por isso eu peço que Tu nos dê ouvidos atentos, sensíveis e preparados, Senhor, para receber a Tua verdade. E que ela venha entrar em nossos corações e gerar frutos em nossa vida, Pai. Em nome de Cristo Jesus é que eu oro. Amém. O profeta Elias é um dos profetas mais conhecidos do Velho Testamento. E quando a nação Israel, Judá, se desviava dos caminhos do Senhor, Deus levantava profetas para confrontar o povo e os governantes, profetas na expectativa de que aquele povo se arrependesse e voltasse aos caminhos do Senhor. E Elias, ele é convocado por Deus a profetizar num período terrível de Israel. Um período em que a idolatria, a depravação moral e o insulto contra Deus estavam praticamente no seu ápice. Se você abrir a palavra de Deus em 1 Reis, em capítulo 16, a partir do verso de número 29, o texto ali nos mostra a situação daquela nação no momento em que Elias é levantado a profetizar. Profetizar contra os governantes, profetizar contra o pecado e contra a idolatria. O rei naquela ocasião era Acabe, ou mais correto talvez seria dizer era Jezabel, a sua esposa. A Bíblia diz que Acabe fez pior do que todos os seus antecessores contra Deus. E como se fosse pouco, ele casa com Jezabel, filha de Etbaal, rei dos Sidônios. E há uma concordância entre os teólogos que Jezabel era uma sumo sacerdotisa do ídolo Baal. E Acabe constrói uma casa para Baal em Israel. E constrói um altar dentro desta casa. E adora a Baal.
ele se prostra diante de demônio e diante de um ídolo. E tudo isso por influência de Jezabel. Jezabel, ao meu ver, a intenção dela era balizar Israel, né? Tornar Israel serva de Baal, expulsar dali o único e verdadeiro Deus. E aos olhos humanos ela teve bastante sucesso. Ela estava exterminando os profetas de Deus. E num dado momento, quando Deus conversa com Elias, Deus diz: olha, eu conservei 7.000 daqueles que não se prostraram diante de Baal e não o beijaram. 7.000 numa nação que ultrapassava os milhões. Então percebam a situação crítica a qual o profeta Elias é convocado para profetizar contra a idolatria da nação. E um dos primeiros atos do profeta Elias é profetizar e orar para que não chovesse por 3 anos e meio naquela nação. Isso não era apenas para demonstrar um juízo de Deus sobre um povo idólatra, também. Mas Baal era conhecido como o Deus da chuva, das tempestades e da fertilização da terra. Logo é demonstrado ali que o falso Deus Baal não tinha poder contra o único e verdadeiro Deus que havia cerrado os céus. Por 3 anos e meio, Elias ora e não chove. E um pouco antes de Elias orar e chover, há um outro desafio que a Bíblia nos mostra. Ali em 1 Reis, capítulo 18. Primeira, segunda, e agora primeira. E o desafio era o seguinte: o profeta Elias, ele pede para que todo o povo fosse convocado no Monte Carmelo. E lá, o profeta Elias e os demais profetas de Baal, cada um desses 2 grupos iria levantar um altar, e sobre ele seria sacrificado um animal, e o Deus que respondesse com fogo é o que seria o Deus verdadeiro. E o povo que estava em cima do muro, cocheando entre 2 senhores, como diz a palavra, disse: é boa esta palavra. Um povo covarde e idólatra que não havia assumido ao Deus a qual eles serviriam. E isso acontece, este desafio acontece. Primeiramente, os adoradores de Baal, eles preparam o seu animal, colocam no seu altar, e pela manhã eles começam a clamar a Baal para que descesse fogo do céu e consumisse o holocausto. E as horas se passam, de manhã e chega meio-dia e nada. E aqueles sacerdotes fazendo tudo o que era segundo o seu costume, na expectativa de que o fogo descesse do céu e consumisse o sacrifício. E nesse momento nós vemos Elias zombando, debochando deles, dizendo: talvez Baal esteja ocupado com alguma outra situação, ou talvez eles não estejam escutando, gritem mais alto. E nada de Baal se manifestar. E o ousado Elias prepara o seu altar, pede para que fosse regado a água, inclusive cavando covas à sua volta. E Elias ora, e imediatamente fogo do céu desce, consome o holocausto,
consome o altar que ele havia restaurado, consome as madeiras, consome a água. E aí o povo brada: o Senhor é o único Deus. E ali começa-se então o indício de uma restauração espiritual naquela nação. Elias ora após isso, e a chuva vem. Depois deste desafio, Elias diz: Acabe, vai para o teu palácio, porque vai chover abundante chuva. Então Elias se prepara. Deus já havia dito que choveria, mas Elias precisa orar para que aquilo que havia sido estabelecido no céu acontecesse naquele lugar. E a oração, ela não foi instantânea quanto o fogo do céu, foi diferente. Houve algumas etapas, mas Deus respondeu à oração de Elias. O interessante é que no capítulo seguinte, a Bíblia também nos mostra um Elias semelhante a nós, sujeito aos mesmos sentimentos. Jezabel fica sabendo que os adoradores de Baal, os profetas, haviam sido exterminados. E ela diz: eu vou matar Elias. E aquele Elias tão corajoso do capítulo 18 de 1 Reis, se sente amedrontado e foge. E aí nós vemos todo um processo de aquilo que se parece com uma depressão, um medo, um esgotamento das suas forças, um sentimento de solidão, de que foi deixado só, abandonado. E aí Deus trata com este profeta. Mas voltemos ao nosso texto agora, de Tiago, capítulo de número 5. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Para testar esta verdade, Tiago utiliza-se do exemplo de Elias. E ele cita exatamente este exemplo da chuva que foi retida e da chuva que veio em muita abundância. Seria mais ou menos assim que Tiago estaria dizendo para aquele povo e Deus para nós hoje. Se Elias orou, reteu as chuvas, e orou, e veio abundante chuva, imagine o que acontecerá quando a igreja do Senhor Jesus Cristo orar. A comparação, ela é pertinente, porque nós falamos: mas eu sou muito fraco. Mas Elias também era fraco. O poder não estava no homem, o poder está em Deus. E a comparação que Tiago faz, ele pega talvez um dos mais conhecidos profetas e diz: olha, por que vocês acham que será diferente conosco hoje? Deus fez tudo aquilo através do seu servo, o seu profeta. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Aí, o sentido da palavra eficácia é o poder de produzir determinado efeito. E se nós entendermos esse texto, nós vamos chegar à conclusão que não há nada na terra, preste atenção, não há nada na terra mais poderoso do que a oração de um justo feito ao único e verdadeiro Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há nada mais poderoso na terra do que isso. Não há nada mais eficaz do que o poder da oração. Se nós abrirmos a palavra de Deus, há muitos e muitos exemplos do poder e da eficácia da oração feita por um justo ao nosso Senhor Deus. Eu vou citar aqui alguns deles.
Tiago já citou o profeta Elias. Tiago já citou, já nos mostrou o poder e a eficácia da oração. Se nós lembrarmos, nós podemos, por exemplo, abrir a palavra de Deus em 1 Samuel, onde nós temos a estéril Ana, que ora. Ela ora, incompreendida pelo sacerdote da época, afrontada pela sua colega. Ela ora e Deus concede um filho a ela. E não só isso, depois ela ainda teve 3 filhos e 2 filhas. Ela orou. Josué, quando estava combatendo nações inimigas de Deus, os amorreus, eles estavam prevalecendo e Josué ora a Deus e diz: sol, detente no teu lugar, e o sol não se põe até que os inimigos de Deus tivessem sido exterminados e perseguidos. E a Bíblia ainda diz, nunca aconteceu isso em nenhum outro relato, quando a Bíblia cita este milagre. Poder da oração. Ezequias, rei Ezequias, quando ele recebe do profeta a sentença de morte, o profeta se apresenta a ele e fala: olha, coloque a tua casa em ordem, porque Deus vai te recolher. Ele chora, ele clama, ele lamenta, e aí Deus diz: olha, eu ouvi a oração de Ezequias, e a vida daquele homem é acrescentada em mais 15 anos. Saindo do Velho Testamento e vindo ao Novo Testamento, em Atos, numa das primeiras perseguições contra a igreja, Tiago é morto, e Pedro, ele é preso com a intenção de ser executado. Neste momento a igreja ora, e um anjo liberta Pedro. Temos outros exemplos cujo resultado da oração não foram conforme o previsto pelos homens, mas sim por Deus. O apóstolo Paulo, depois de ter recebido tremendas revelações de Deus, revelações essas que ele sequer poderia compartilhá-las, ele recebe da parte de Deus um espinho na carne, mensageiro de Satanás, que o esbofeteava, e ele ora por 3 vezes, e Deus diz: Paulo, esse espinho vai continuar aí aonde eu deixei, que é para que você não se ensoberbeça, a minha graça te basta. A oração foi respondida. Temos também o nosso Senhor Jesus Cristo, que em meio à sua tremenda angústia, momentos antes da crucificação, ele se prostra no Getsêmani e ora, e clama e diz: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas que seja a sua vontade e não a minha. A aflição era tamanha que ele suou gotas de sangue. O cálice não foi afastado, graças ao nosso Deus, para a honra e glória dele. Cristo bebeu cada gota deste cálice, e é por isso que hoje nós estamos aqui celebrando esta mesa maravilhosa. Mas depois que ele orou, ele disse: chegou a hora. Chegou a hora. A oração havia preparado. Ele sabia que ele passaria por aquilo. E ele se levanta e cumpre conforme a vontade de Deus. E eu quero esta noite me concentrar numa mensagem muito específica. Muito específica. Nós não vamos falar aqui sobre a importância da oração. Nós não vamos falar aqui nem cobrar o tempo de oração. Nós não vamos falar sobre campanhas de oração, se você tem orado o suficiente ou não, se a tua oração está correta,
ou se a tua oração é egoísta. Porque Tiago ele diz também no capítulo 4, pedis e não recebeis, porque pedis para esbanjares nos vossos prazeres. E também o apóstolo Paulo em Romanos capítulo 8 diz que nós não sabemos orar como convém. E é por isso que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis, porque Ele sonda e conhece a mente de Deus e intercede pela igreja. Nós não vamos falar em detalhes a respeito dessas questões e não vamos também dar aqui um estudo bíblico sobre a oração. Mas há uma palavra direcionada e eu peço que você entenda qual é esta palavra esta noite. A palavra é: não desista das suas orações. Não desista das suas orações. Não desista daquilo pelo qual você tem clamado. Eu entendo que há pessoas aqui que têm colocado causas diante de Deus e não têm visto o resultado. Eu entendo que há pessoas aqui que têm orado, colocado diante de Deus situações, angustiado e aflito, aflita, porque ora e parece que nada acontece. Ou em algumas situações ora e parece que a situação piora. Parece que o desejo do coração se distancia ainda mais. Parece que Deus não está escutando. A mensagem, ela é direcionada a essa situação. E a palavra é: não desista das suas orações. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Talvez você tenha dito aí no seu íntimo: não está adiantando nada orar. Eu estou cansado, estou cansada, tenho orado, tenho clamado e nada tem acontecido. E eu entendo que o Espírito Santo deseja que você saiba de uma coisa: muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Por isso, se Deus não te orientou a parar de orar, não pare de orar. E eu me espantaria muito se Deus te orientasse a qualquer outra coisa se não fosse a oração. Não desanime. Os seus pedidos, eles parecem ser impossíveis. Pode ser. Você gostaria de, pelo poder da oração, colocar a situação no controle das suas mãos? Claro que gostaríamos. Quem não gostaria de ter o poder de controlar as situações com a força do próprio braço? Você gostaria de mudar a sorte? E aí você vê na palavra de Deus que você deve orar, mas você não tem recebido a resposta que você quer no tempo que você quer. E eu creio que Deus esta noite deseja te reanimar, dizendo: não pare de orar, não desista das suas orações, não abra mão do clamor. E sabe por quê? Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. A Bíblia diz isso. E nós cremos que a Bíblia é a palavra de Deus. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Mas André, então talvez as minhas orações não estejam sendo atendidas porque eu não sou justo, porque eu não sou justa. Duas considerações aqui. A primeira delas é que nós somos justos em Cristo Jesus. Essa mesa nos tornou justos em Cristo Jesus. Essa mesa, o que eu digo é o que ela representa.
Somos justos em Cristo Jesus. Justificados, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus em Cristo Jesus. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nós fôssemos feitos justiça de Deus. Logo, quando nós nos prostramos, nós nos apresentamos diante de Deus, nós colocamos a nossa causa, é a súplica de um justo. Tá, mas André, e se eu tiver alguma coisa para se acertar com Deus? Eu te garanto que não é fora da oração que você vai acertar com Deus. De repente Deus queira sim que você conserte coisas para que determinadas bênçãos sejam liberadas. Não é fora da oração que você vai conseguir isso. A Bíblia diz que nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados. Logo, não pare de orar. Não pare de colocar as situações impossíveis diante de Deus. Não pare de clamar. Não pare e não desista. Porque quando nós, remidos pelo sangue de Cristo Jesus, nos prostramos, é um justo que está se prostrando diante de Deus. Do contrário, nós não teríamos autorização sequer para nos prostrarmos e invocarmos o nome do nosso Deus, o Deus que criou os céus e a terra. Mas nós temos, há um convite. Aproximemo-nos confiantemente junto ao trono da graça. Há um convite. Logo, somos justos por Cristo Jesus. E as nossas orações, elas muito podem, porque nós derramamos cada uma delas diante do nosso Senhor, nosso Salvador. Nós entendemos pouco, muito pouco, sobre o que se passa, por assim dizer, nos bastidores do lado espiritual. Entendemos muito pouco. Nós, o que eu digo é o consenso geral, entendemos e temos uma visão errada a respeito do sucesso de uma oração. O que nós consideramos, na maioria das vezes, como uma oração de sucesso? É quando ela é respondida de maneira imediata, ou quando ela é respondida conforme o desejo do nosso coração. Deus pode responder orações de maneira imediata, como foi com fogo descendo dos céus, e Deus pode responder orações de repente do jeito que nós pedimos. Coincide o nosso desejo com o desejo de Deus, e pode acontecer. Mas oração de sucesso, vamos assim dizer, não é apenas isso. Não é apenas isso. Eu digo, amada igreja, eu entendo dessa forma. Preste atenção. O sucesso da oração do justo é simplesmente ela acontecer e persistir em continuar. Quando um justo ora, a oração já é um sucesso. Vamos dizer assim. Por quê? Porque quem está ouvindo é poderoso. Quando um justo ora, ainda que o justo não sinta que as coisas estão acontecendo, saiba que Deus não está desprezando o clamor do justo. As coisas estão acontecendo. Nós somos chamados a crer pela fé e não pelo que se vê. E aí Deus começa a agir e a fazer, mas nós não estamos vendo. Preciso ter fé. E aí nós acabamos desanimando. Eu creio que muitas pessoas abortam
aquilo que está sendo feito no reino espiritual porque elas não perseveram em orar. As coisas estão acontecendo, Deus está agindo, Deus está operando, e de repente nós não vemos nada acontecer, e aí nós desistimos, esmorecemos. Há uma parábola que diz que nós devemos orar sempre e jamais esmorecer. Jamais esmorecer. Então saiba que uma oração eficaz é a oração que é feita. É a oração que é feita, que é produzida do seu coração até o trono de Deus. Se não fosse assim, nós não poderíamos dizer que o apóstolo Paulo teve a sua oração atendida, não é verdade? Deus atendeu, não conforme o apóstolo Paulo gostaria, mas ele veio a entender o porquê Deus atendeu de uma maneira diferente. Deus, afasta de mim, remove esse espinho na carne. E aí Deus atende, não fazendo conforme a vontade do apóstolo, mas sabendo que seria melhor para a vida do apóstolo. Há testemunhos de mães que oraram pela conversão dos seus filhos por 30 anos, para depois acontecer aquilo que Deus já havia ouvido. Não queira colocar tempo para Deus, e não se desanime. Deus, Ele conhece o nosso coração, Ele sabe que nós somos limitados. E é por conta dessa nossa limitação e de muitas vezes nós desistirmos ou perdemos as esperanças que Deus traz essa palavra esta noite. Não se canse de orar, não desista, não pare. Muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Às vezes nós nos deparamos com situações e exemplos em que nós oramos e a oração é aparentemente justa, e pode até ser justa, verdadeiramente, e de repente acontece tudo diferente, tudo diferente. Quem foi que disse que essas orações não tiveram a sua eficácia cumprida? As situações à volta poderiam ser totalmente diferentes se não houvesse oração. Podem ter acontecido testemunhos e eventos que fogem ao nosso conhecimento e que, ainda que parece que tudo se desmoronou, ao final vai demonstrar que Deus cumpriu com o seu propósito, e isso pela graça dele através da oração da igreja. Quem somos nós para determinarmos a eficácia de uma oração? Quem somos nós para chegarmos diante de Deus e de dizer: nós oramos à toa, nós oramos em vão? Talvez nessa vida nós nunca saberemos os resultados de uma oração quando a igreja se une e clama, ainda que a resposta não seja aquela que nós gostaríamos que fosse. Talvez você esteja lutando com algum conflito, alguma dor, e você ora, mas parece que isso não sai. Saiba que essa oração não está sendo em vão. E se isso não sair, se isso for um cálice, você se levantará pela força de Deus e dirá como Cristo: é chegado a hora. E você perseverará e prevalecerá, porque muito pode, por sua eficácia, a súplica de um justo. Deus tem ouvido as suas orações. Deus age de tantas maneiras e de tantas formas. Nós somos pequeninos, limitados,
Nós não temos a visão de tudo e do todo. Nós não sabemos sequer o que está acontecendo neste lugar, na esfera espiritual, neste momento. Nós sabemos que Deus está agindo. Sabemos que Ele está se movendo. Mas nós não temos visão aberta para tantas coisas. É por isso que nós caminhamos na fé, pela fé, por fé. Assim como o autor, ele diz, orai pela paz de Jerusalém. Nós podemos orar pela paz de Brasília. Ah, não, isso aí não tem mais jeito. Isso aí não tem mais jeito. Não tem mais jeito para o quê? Se não tem mais jeito, nós estamos dizendo que a coisa fugiu do controle de Deus. Agora, a oração, ela é eficaz. E de repente a igreja pode se levantar, orar e a coisa pode ficar até pior aos nossos olhos. Saibam disso. Não importa. A oração está sendo ouvida e Deus está agindo. Porque muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Eu espero ter repetido essa expressão o suficiente para todas as vezes que você desanimar das suas orações, você se lembre dela. Muito pode por sua eficácia a súplica de um justo. Ah, se essa palavra penetrasse em nossos corações, a maneira com que ela quer expressar o poder que há nessa verdade. Deus está ouvindo as nossas orações e os nossos clamores. Por isso, igreja, encerrando, não se canse, não se canse, não desista, não pare de orar. Continue, entre aspas, no bom sentido, importunando a Deus. Continue. Ele deseja isso, Ele quer. Ele espera. A igreja é uma igreja que ora. Durante a história nós temos visto essa verdade. É a oração. E não importa se a tua causa é grande ou pequena. Não importa. Às vezes, você tem colocado algo diante de Deus e você vê que alguém está passando por uma situação pior e você fala, poxa, eu estou importunando Deus com uma coisa tão pequena comparado ao que o outro está passando. Ore pelo outro e continue colocando essa situação que talvez seja menor. Porque eu tenho certeza que se situações maiores viessem, o justo estaria também orando. Não desista. Se eu não me engano, foi Jonathan Edwards que disse certa vez que a oração é o oxigênio da alma. E a comparação ela é boa, é pertinente. Assim como o nosso corpo precisa do oxigênio, a nossa alma precisa das orações. Talvez a oração seja mais importante para a alma do que o oxigênio para o corpo. Acredite naquilo que você não vê. Espere naquilo que você não vislumbra com os seus olhos. Muito pode por sua eficácia a súplica do justo. Fique de pé, amada igreja. Vou convidar o Ministério de Música para vir à frente. Eu quero encerrar lendo 2 versículos e depois eu peço ao pastor que faça uma oração e encerre o culto. E o texto está em Efésios capítulo de número 3, os versos 20 e 21. E diz assim a palavra de Deus: Ora, aquele que é poderoso para fazer
infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. A Ele seja glória na Igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a amada igreja.